Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar uma introdução de vídeo aula um pouco diferente. Primeiro porque eu tô com saudade de vocês. Então, pra gente se sentir um pouquinho mais perto um do outro, como a gente fica na escola, né, frente a frente, eu decidi gravar pra vocês. E segundo, pra explicar algumas coisas sobre as aulas que vocês têm assistido nas semanas passadas e também nas próximas semanas, né? As aulas que vocês têm assistido são vídeos curtos, certo? E que falam sobre um pedacinho pequeno do conteúdo. Vocês devem ter percebido isso. E eu queria explicar para vocês por que alguns vídeos são curtos. Aliás, todos são curtos, né? Mas por que esses vídeos têm sido com esse tempinho pequeno ali e sobre um pedacinho só da matéria e não sobre um conteúdo mais amplo, falando de vários tipos, por exemplo, de polígonos ou vários tipos de semelhança na mesma aula. Por que eu não faço isso? Primeiro porque eu sei que assistir um vídeo curto é mais fácil para o aluno, é mais... você consegue ficar atento praticamente o vídeo todo se ele for curto. Segundo motivo é que desde que eu penso no tema do vídeo e começo a preparar aquela aula, o que eu vou dizer sobre aquele assunto, selecionar exemplos que eu posso dar e pensar como eu vou explicar aquilo para vocês, tudo isso demanda tempo. Então, às vezes, um vídeo que para assistir ali é curto, ele levou vários minutos para ser gravado, editado e pensado. E terceiro motivo muito importante, tá? É que muitas vezes eu penso, aliás, todas as vezes eu penso que vocês não têm só o vídeo de matemática e a tarefinha de matemática e a PA de matemática para fazer. Vocês têm ali todas as outras disciplinas. Então, na mesma semana, vocês têm que acompanhar os conteúdos de matemática e também o das outras disciplinas de vocês. Então, para que vocês tenham como fazer isso, eu tento resumir o conteúdo ali nos nossos vídeos, mas aqueles conteúdos, gente, são super importantes. E tem uma vantagem nisso, né? Você vê a matéria de pouquinho em pouquinho a cada semana, é vantajoso no sentido de você poder, entre aspas, mastigar melhor aquele conteúdo, certo? Então, para alguns alunos isso tem sido bom, tem vantagens sobre o outro modo, que é ver um conteúdo maior, com mais assuntos misturados ali e tudo mais, tá? Não significa, gente, que na volta, nas aulas normais, a gente não vai relacionar um conteúdo com o outro, ver um resumo, uma revisão, eu posso ainda tirar dúvidas e tudo mais, tá? Também queria dizer que eu estou muito feliz com os alunos que têm participado dos fóruns, muito feliz mesmo, e dizer para vocês que gravar esses vídeos, a aula no começo, foi um desafio. Vocês podem perceber que eu não apareço em nenhum desses vídeos, porque eu tenho um pouco de vergonha de falar com a câmera, de aparecer, é uma coisa diferente para mim. Mas, como eu tava com muita saudade, eu vim aqui falar pra vocês, tá? Aproveitem bem as aulas, façam os exercícios que eu peço, tirem as dúvidas comigo nos fóruns e se cuidem, tá? Um beijo pra vocês todos. Tchau, tchau. Então, vamos pro nosso tema de hoje. O assunto é retângulo, quadrado e trapézio, tá? Vamos ver cada um deles e as características. Começando pelo retângulo, a gente tem aqui os pontos importantes, coloquei aqui escrito para vocês, tá? Ele é um quadrilátero, tá? Obviamente, né? Ele é paralelogramo, tá? Porque ele tem lados opostos paralelos. Para quem não lembra, a gente falou isso em aulas passadas. Lados opostos paralelos significa que, ó, esse lado paralelo a esse, este paralelo a esse. Paralelo, gente, significa que eles não vão se encontrar, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso lá no trapézio. Mesmo que aparentemente nenhum lado oposto se encontre aqui nos nossos
quadriláteros, a gente tem que pensar se a gente prolongasse esses lados, eles se encontrariam? Não, então eles são paralelos mesmo, tá? Vou falar mais disso lá no trapézio. Tem as diagonais congruentes, tá, gente? Se eu traçar aqui as duas diagonais que esse retângulo pode ter, todo quadrilátero tem duas, né? O retângulo também, então. Se eu traçar, elas vão ser congruentes, têm a mesma medida. Não esquece, tá, gente? Essa palavrinha aqui, ó, significa a mesma medida. E possui os 4 ângulos retos, tá? É essa característica que dá nome ao retângulo, tá, gente? Então, é a principal característica, eu diria, do retângulo, tá? Tem os 4 ângulos retos. Vamos também agora para o quadrado. O quadrado também é um quadrilátero. Cuidado, tá? Tem muita gente que confunde as palavras quadrilátero com quadrado e são coisas diferentes. O quadrilátero pode ser totalmente irregular, com os lados de medidas diferentes, com qualquer ângulo, desde que ele tenha 4 lados ele já é quadrilátero. O quadrado não, o quadrado é o quadrilátero perfeito, vamos dizer assim, né? Ele é paralelogramo porque tem os lados opostos paralelos. Ele é um losango, a gente estudou nas aulas passadas o que é losango, né? Tem os 4 lados congruentes. Ele é retângulo porque ele tem os 4 ângulos retos, coloquei só um aqui no vértice C, mas ele tem no A, B e D também, tá? Eu coloquei essas letras tortinhas aqui para você poder imaginar que eu posso virar esse quadrado assim, deixar ele, entre aspas, tortinho ou ele retinho, e ele vai continuar sendo um quadrado. Tem gente que não consegue reconhecer quando ele tá na posição de pipa, mas continua sendo um quadrado, tá? Então, ele é losango porque tem os 4 lados congruentes, é retângulo porque tem 4 ângulos retos, e as diagonais congruentes, dá pra ver aqui, eu coloquei as diagonais de azul. As diagonais se cruzam no ponto médio de cada uma. Então, bem aqui onde elas se cruzaram é o ponto médio da diagonal AC e também é o ponto médio da diagonal BD. E além disso, elas são perpendiculares, elas formam 90 graus entre si, certo? Quadrado tem uma série de características aí, você pode ver, mas ele copiou as características dos outros, né? Losango, paralelogramo, retângulo, tá? E, por último, eu quero falar para vocês sobre o trapézio. O trapézio não é paralelogramo, tá, gente? Por que que ele não é paralelogramo? Porque ele tem apenas as bases paralelas. Eu vou ter aqui o lado AD e o lado BC sendo as bases. São paralelos? São paralelos. Se eu prolongar o quanto eu quiser, elas nunca vão se encontrar. Agora, olha o lado AB e o lado DC. Se eu prolongar aqui para cima, em algum momento elas vão se encontrar, tá? Esses segmentos, esses lados ali. Então, não são paralelos. Não são todos os lados opostos que são paralelos, só as bases. E é quadrilátero, sim, porque tem 4 lados, normal, tá? Pode ser classificado em 3 tipos. Vamos ver esses 3 tipos. Eu tenho o trapézio escaleno, que é o trapézio mais sem nada especial que tem, né? Tem as bases paralelas, mas esses lados aqui, ó, não são nem proporcionais, nem iguais, nem nada, tá? É o trapézio escaleno. O trapézio isósceles é o mais especial, já vou falar sobre ele, tá? Eu tenho também o trapézio retângulo. O retângulo é o que tem 2 ângulos de 90 graus, tá? Precisa ter 2 ângulos retos? Precisa. Se eu não vou conseguir fazer um trapézio que só tenha um, pode tentar de tudo quanto é jeito, mas você não vai conseguir fazer um que só tenha um ângulo reto. Se você fizer um ângulo reto, já vai ter o outro, porque as bases têm que ser paralelas para esse trapézio, né? Vamos falar do trapézio mais especial e mais estudado que tem, que é o isósceles, tá? Ele tem 2 lados congruentes. As bases são paralelas, porque é trapézio, e esses lados aqui que vão se cruzar caso prolongasse, que não são paralelos, eles são congruentes, têm a mesma medida. Olha só as propriedades do trapézio isósceles. Se eu traçar a altura de um trapézio isósceles, eu vou formar 2 triângulos exatamente congruentes, com as mesmas medidas, do mesmo tamanho, com a mesma área, mesmo tudo, tá? Então, o triângulo ABE e o triângulo DFC são congruentes, tá?
E uma outra coisa interessante também é que eu vou ter esses ângulos aqui, ó, por exemplo, o ângulo que sai do vértice B e o ângulo que sai do vértice C, iguais. Iguais não, a gente não fala ângulos iguais, a gente fala ângulos congruentes, mas com a mesma medida, com a medida igual. E o ângulo que sai aqui, ó, do vértice A, que é um ângulo bem aberto, obtuso, né? Vai ter a mesma medida do ângulo D, tá? Que sai do vértice D. Vão ser congruentes também. Essa informação que eu dei agora por último, você vai precisar para fazer a sua tarefa lá do livro do material de apoio, tá bom? Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.